Pessoal, tudo bem pessoal? Bom, estamos aqui para fazer um novo vídeo agora com relação a uma disciplina que se dá, né? Que é uma disciplina de eletricidade e magnetismo, né? Nesta vez vamos fazer um problema com relação a campo elétrico, mas de um plano, mas não um plano infinito, né? Sino não um plano de dimensões infinitas, sino um plano finito. Isso faz o problema um pouquinho mais interessante. Ok? Com relação à sua solução. Ok? Então, em que consiste este problema, este exercício? Consiste em calcular o campo eléctrico de uma placa rectangular de lados de comprimento 2A, y largura 2B, e nos están pidiendo un campo eléctrico un punto no eixo de simetria acima, no punto do eixo de simetria Z0, na altura Z0, no punto que fica no eixo de simetria, né? E justamente aproveitamos nesse eixo de simetria para fazer o sistema de coordenadas X, Y y Z, né? Ya que nos dicen que calculemos que está localizado a uma altura Z acima sobre o eixo de simetria, então aproveitamos para que aqui fazer su sistema de coordenadas X, Y e Z, né? Ok? Nos estão pedindo campo elétrico então nesse ponto Z0. Olha só, aqui vocês podem escolher metodologias para resolver esse problema, né? Mas eu escolhi uma metodologia aqui que consiste da seguinte maneira, é uma metodologia que consiste da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou particionar esta placa em fatias. Eu vou partir essa placa em fatias. De tal maneira eu vou particionar essa placa em fatias. E que vou fazer? Vou completar a placa em fatias e vou calcular o campo elétrico de cada fatia neste ponto aqui, Z0. Isso vou sumar. Só que com uma observação, com a seguinte observação: o comprimento da fatia, né, é 2A, já se sabe, né, 2A aqui, né, 2A, aqui o comprimento dá o comprimento total da placa, mais a largura dessa fatia, é infinitesimal, tem um tamanho infinitesimal. A esse tamanho eu vou chamar esse tamanho aqui, né, essa largura é diferente, vou chamar um diferencial de x, por exemplo, né? Por quê? Para que se semelhe, vou fazer por quê? Porque vou calcular o campo elétrico dessa fatia vou colocar a fatia no ponto que produz o campo que produz esta fatia no ponto Z0. Então, depois que vou fazer? Eu vou somar todas as fatias de tal maneira que complete todo o retângulo, né? Então, a integral, já que a fatia tem um comprimento de x, a suma vai se convertir em uma integral. Ok? Essa é a ideia. Mas antes, como seria o campo produzido por uma fatia, né? Olha só, tudo isto é já pensado em esta situação, em esta teoria que nós já sabemos. É uma teoria que nós já deveríamos saber, que é esta aqui, bem? É uma teoria que já deveríamos saber, que é esta aqui, bem? É a seguinte, bem? Se vocês observam aí, este é praticamente uma fatia com uma largura 2L e este comprimento é desprezível, ou seja, infinitesimal, é desprezível, não se toma em conta. Então aqui, este já foi encontrado, já foi calculado, né? Esta é a ideia de aplicar então um campo elétrico aqui. Bem, você vai encontrar na perpendicular o campo elétrico que está no eixo Z. Então aqui vou traçar o campo elétrico desta fatia, vai ser justamente nesta perpendicular. A resultante vai estar neste campo, neste eixo, neste caso o eixo Z. Então, se vou traçar, o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou traçar aqui, o que vai acontecer aqui é que no ponto meio está aqui, né, no ponto meio está aqui, e vou traçar isso aqui, e lembrando que isto aqui, né, isto aqui é perpendicular, geometria espacial.
Isso aí é perpendicular. Geometria espacial. Isto aí se assemelha ao que estamos vendo aqui, já por teoria calculado anteriormente nessas disciplinas, né? Ou seja, que é simples, né? Que é o cálculo do campo elétrico no eixo de simetria espacial, no caso, para uma barra ou para uma fatia, né? Então isso se assemelha, e isto aqui seria o campo, isto aqui seria o campo elétrico, né? Isto seria o campo elétrico, esse seria o campo elétrico, né? Este de aqui seria o campo que se assemelha a essa teoria, que se assemelha a essa teoria, né? Que se assemelha a essa teoria, ok? Essa é a ideia, então calcular, só que isto é de uma fatia, mas aqui temos várias fatias, né? Aqui temos várias fatias, né? Vou ter várias fatias, vou ter que integrar, né? Vou integrar todas as fatias de tal maneira que completem toda a placa. Olha só, então essa é a ideia, né? Esse é o resumo de a metodologia proposta que vamos a fazer aí, né? Essa é a metodologia proposta que vamos a hacer problema. Então vamos lá. Então o que acontece, né? Que acontece? Então isso eu posso traduzirlo, então eu posso traduzirlo, né? Eu posso traduzirlo, então essa figura eu posso traduzirlo aqui. Já posso traduzirlo aqui, essa figura. Vamos colocar aqui essa figurinha já feito, né? Porque senão a gente demoraria, se não a gente não faz com antecipação, a gente demoraria mais, né? Então a gente já trata de fazê-lo de uma vez, ok? Vamos lá. Isto aqui eu vou usar ainda essa figurinha, eu vou usar, então eu vou ainda aqui. Olha só, essa é a figura, né? Que já feito, né? Olha só, pego uma fatia, né? Já coloco as dimensões, né? Se daqui aqui é x', esta largura aqui seria dx', né? Tudo isto pensado nesta situação já calculada anterior, já calculada na teoria. Isso é praticamente como se fosse uma teoria já, né? Então aqui eu só vou usar este resultado, né? Eu só vou usar este resultado, né? Então olha só, isto aqui perpendicular, né? O campo está no eixo perpendicular, aqui também, vê? Então significa que aqui o campo, este é o campo, né? Este é o campo que está aqui, né? Mais o campo aqui, né? Este é o ângulo alfa, vamos chamar este ângulo alfa que faz o eixo de simetria com essa perpendicular à barra onde está o campo elétrico, né? Ok? Então olha só, mas o que acontece? Mas este campo, aqui tem uma observação, este é de uma fatia, mas lembrem, vamos lembrar aqui, só lembrando aqui, olha só, se nós, eu só vou colocar aqui, fazer aqui uma figura, né? Eu vou fazer uma figura rapidinho aqui. Se vocês lembramos aqui, né? Se nós lembramos aqui, olha só, se nós lembramos aqui, isto aqui, né? Isto aqui, vamos colocar assim só para fazer uma rapidinho, né? Só pensar aqui, só para nos ajudar a pensar esta figura. Aqui, olha só. Pensar aqui. Se nós colocamos aqui, prestem atenção, se nós colocamos aqui uma fatia, olha só. O que acontece? Se eu coloco aqui esta fatia que vemos aqui, esta fatia que estamos observando aqui, ou esta fatia, né? Ou esta fatia que nós colocamos aqui, né? Esta fatia que nós colocamos aqui, esta fatia que colocamos aqui, né? Essa fatia aqui. Lembrem que essa fatia que colocamos aqui, e se colocamos aqui, só que vamos colocar aqui uma fatia aqui em color azul, vamos colocar azul. Se colocamos na verdade, quantas fatias para preencher todo a placa, essas fatias tem que preencher tudo, tem que preencher tudo isso. Outra fatia aqui, né? Lembrando que o diferencial, a largura infinita, outra fatia aqui, né? Outra fatia aqui, e assim vai, né? Muitas fatias aqui, outra fatia aqui, né? Tem que ser bem pertinho as fatias, né? Porque são diferenciais.
outra faixinha aqui, e assim vai. Ou seja, vamos ter, na verdade, que estamos tendo aqui? Vamos ter aqui, na verdade, o que vai acontecer? Que vamos ter aqui um número muito grande de fatias. Um número muito grande de fatias, que nós podemos chamar infinitas fatias. Um número muito grande para preencher, ou seja, na verdade vamos somar um número muito grande de fatias que produzem campo nesse ponto, né? Temos um número muito grande de fatias. Portanto, uma fatia faz parte de todo esse número muito grande de fatias. E esse número que vamos, por ser muito grande, vamos chamar infinitas fatias. Então, cada fatia produz um campo. A suma de todos os campos produzidos por essa fatia no ponto Z0 é a resposta. Mais uma fatia, o campo que produz só uma fatia, né, comparado com o campo total, esse campo, na verdade, vai ser um campo muito pequeno, comparado com a suma comparado com o campo produzido por todas essas número infinitas fatias. Então isso quer dizer que o campo produzido por esta fatia, comparado com o total, simplesmente é um diferencial de campo. É uma quantidade muito pequena de campo, né? De campo. Então, ou seja, um diferencial de campo, ou um campo infinitesimal, certo? Então, essa é a ideia. Por isso aparece então aqui o diferencial de campo neste sentido. Não aparece como aqui que é campo, porque aqui aparece campo porque estamos calculando para uma fatia só, entendeu? Então, aqui em geral. Aqui no diferencial de campo, porque este fatia faz parte de um conjunto de um número muito grande de fatias. Então, um campo que produz só uma fatia é um diferencial de campo. Ok, dito isso, meu problema aqui é calcular então a resultante neste ponto. Então, mas olha só, já tenho esse diferencial de campo, que é este campo que está aqui. É a mesma coisa, né? Estou fazendo uma equivalência, né? Estou fazendo uma equivalência com a teoria que já temos aqui, com este resultado já proposto aqui, né? Olha só, aqui é perpendicular, né? Aqui é perpendicular, aqui também é perpendicular, né? O campo, né? Olha só, meu problema agora, nós temos aqui, olha só, nós temos aqui, então, vamos fazer aqui, este ângulo aqui, oposto pelo vértice, este ângulo também é alfa, né? Então, quer dizer que lembrando que aqui, este eixo aqui continua sendo x, né? Só que este eixo é x, né? Esse eixo é x, outro eixo z, né? Ok? Então, olha só, aqui, vamos aqui, colocá-lo aqui, neste sentido aqui é o seguinte, prestem atenção que o diferencial de campo se vai descompor vectorialmente, este diferencial de campo, né? Vamos descompor esse diferencial de campo. Vamos descompor em qual? Nas componentes, aqui seria, no eixo x, seria que? Diferencial de E que? Seno de alfa. E o outro seria diferencial de E, cosseno de alfa, né? Então, essa é a descomposição que estou querendo, né? Só que olha só, prestem atenção, tá? Então, esse campo aí, você vai descomponer uma componente no eixo x e outra componente no eixo z. É só olhar aí na figura. Mas, o que acontece? Aqui estamos diante de um problema com simetria espacial, né? Então, quando temos problemas com simetria espacial, nós temos que ter um cuidado com se poderia dizer com o cancelamento, ou poderia ser que algum eixo ou alguma componente pode se anular, né? Pela simetria do problema. Algum eixo pode ser que as componentes do eixo x se anulem, ou as componentes do eixo y se anulem pela simetria do problema, né? Pela simetria do problema. Por quê?
Porque como tem simetría, o sea, esta parte de menos a de la parte para direita, para esquerda, né? É a mesma coisa, ou seja, de O a B é a mesma coisa de O a menos B, né? Por simetria. Ou seja, pela simetria, se aqui tenho uma fatia, do outro lado aqui, vou ter que ter outra fatia aqui, vê? Ou seja, essa é a ideia, de aqui vou ter que ter outra fatia aqui, vê? Outra fatia a mesma distância. Vou ter que ter outra fatia aqui, da mesma distância, se a x' de O, de aqui a aqui, teria que ser outra fatia e calcular o campo elétrico aqui, pela simetria, né? O campo elétrico aqui, que vai ser o mesmo, e ver quem se anula, né? Que eixo e que componentes se anula. Então, para isso, eu vou fazer uma nova figura, né? Eu vou fazer uma nova figura. Então, vou fazer uma nova figura para ver como que que componentes se cancelam ou não também. Se elas não se cancelam, eu vou descompor, ou seja, em outras palavras, eu vou descompor assim, vê? Em outras palavras, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter assim, vê? Diferencial de campo, porque em princípio, se não se cancelam, vamos supor que esse ponto não está no eixo de simetria. Vamos supor que este ponto aqui, onde vou calcular o campo elétrico, não está no eixo de simetria, está fora. Aí sim, não preciso ver simetria, porque não tem simetria. Aí sim, direto, eu vou fazer este cálculo aqui que eu vou fazer aqui, vê? Diferencial de campo é igual a diferencial de N, fazendo componente seno de alfa, né? Seno de alfa, só que o eixo x é negativo, né? O eixo x é negativo porque está para a direita, né? Para x positivos para a esquerda e para a direita é negativos, então seria menos vector unitário x mais diferencial do campo, o outro mais diferencial de campo cosseno de alfa na direção z positivo porque está para cima. Z positivo, certo? Esse é meu problema. Se não tivesse simetria, é calcular isso aí. Mas como tem simetria, eu vou ver a possibilidade que componente vai se anular. Vamos lá, vamos fazer a figura. Vamos fazer a figura aqui. Olhem aqui. Vou fazer a figura aqui. Já tenho a figura aqui de o que já falamos. Já tenho essa figura aqui, vê? Já tenho essa figura aqui. Vou colocar aqui. Olha aí. Já tenho essa figura aí, vê? Aqui, vê? Ok? Já tenho essa figura aí, vê? Essa figura já fiz aqui o que? A outra fatia, né? O reflexo da fatia no outro lado, o reflexo pela simetria, né? O reflexo, acá a distância, né, do eixo y, a fatia é x', e para outra fatia no reflexo seria x' também. Portanto, vão a produzir o mesmo campo diferencial de campo, ou seja, aqui, esta nova fatia de reflexo vai produzir o diferencial de campo, e esta fatia, a outra normal, se completa com diferencial de campo. Lembrando que os ângulos aqui, né, este ângulo alfa, este seria ângulos opostos pelo vértice, este é alfa também, e o outro opostos pelo vértice, este daqui também é alfa, né? Então eu vou ter que descompor dos dois. Eu vou fazer uma descomposição. Só que eu vou fazer aqui um zoom. Vou fazer um zoom aqui, um zoom para descompor, onde eu possa ver melhor. Esse zoom já fiz também essa figurinha, né? Já fiz essa figura, né? Já fiz a figura aqui. Então aqui, olha só, quando eu faço o zoom, né? Eu faço o zoom aqui. Aí, olha só deixem ver aqui rapidinho, esperem aí, vamos lá, colocar isto aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar rapidinho, só para aqui, né, colocar aqui rapidinho já, ok. Vamos lá, então essa é a ideia, né? Eu já faço a descomposição aqui, pessoal. Eu já faço a descomposição aqui, olha só.
Aquí el diferencial de seno de alfa, esta componente de aquí sería que esta componente de aquí, aquí no salió, aquí sería que, aquí sería de, aquí sería esa componente de aquí, no caso sería sería que coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa. Entonces, olha só, entonces significa que ya de ese coseno de alfa, de coseno aquí sería de coseno de alfa, de seno de alfa. Só fiz a descomposição de esto aqui, ok? Que estamos olhando? Estamos olhando, pessoal, que 15 cancela o eixo, os campos no eixo X. Se cancela no campo eixo X e só vai sobrar, na verdade, os componentes no eixo Z. Portanto, a componente que sobra, então estamos mostrando com isso que nós vamos ter em conta só a componente no eixo Z. Isto aqui nos ajuda para dizer, eu só vou ter componentes no eixo Z, no eixo X não tenho. Então, isso significa que quando eu vou retomar isso significa que quando eu vou retomar isso vai ficar, eu vou levar novamente isso aqui. Quando eu vou retomar isto aqui novamente, né? Quando eu vou retomar isto aqui, né? Colocar aqui um pouquinho mais grande. É bom colocar um pouquinho mais. Ok, tá aqui. E isto aqui le vou a engrandar um pouco. Isto vai me servir, né? Porque vou colocá-lo aqui porque sei que isto aqui vai me ajudar, né? Já. Ok, olha só, mas eu acho que ficou um pouquinho grande, né? Um pouquinho grande, mas tudo bem. Ok, só vou colocar aqui, então só vou colocar aqui um pouquinho mais para arriba. Vou colocar aqui um pouquinho mais para arriba, só para ficar um pouquinho mais. Demora um pouquinho, mas só para... peço desculpas aqui. Só um pouquinho aqui, demora um pouquinho, mas peço desculpas aqui que a vezes não controlo isto. Agora sim. Opa, peço desculpas aqui, mas inexperiência se poderia dizer, né? Puxa, que a vezes é rápido e a vezes me sai com estas coisinhas aqui, né? A vezes é rápido, né? Eu faço muito rápido isso aqui, mas aí pronto aí. Isto é José, né? Ok, vamos lá. Peço desculpas aí essa demora aí. Olha só, então aqui vai ficar este daqui. Não, este daqui. Vamos lá. Então aqui vamos ter o eixo Z, né? Este é o eixo Z, né? Este é o eixo Z, né? E o eixo X está aqui, né? Olha só, que temos aqui? Isto aqui, olha. Isto aqui, vou agrandar um pouquinho mais, né? Vou agrandar um pouquinho mais. Isto é importante. Acho muito importante. Isto aqui nos vai ajudar. Olha só. O que acontece? Aqui, bem? Já sabemos que a componente no eixo X se cancela, está aqui, bem? X se cancela, só vai ficar a componente no eixo, vai ficar a componente no eixo Z, que seria DE
coseno de alfa, ¿no? De alfa. O sea, nos estamos diciendo que este diferencial de campo, nos estamos diciendo que el diferencial de campo, nos estamos diciendo que el diferencial de campo, vector, ¿no? Es igual a que só tem componente no eixo Z, o sea, va a ser DE coseno de alfa no eixo Z. Si aplicamos un módulo, va a ficar simplemente a componente no eixo Z. Isto vai ficar DE coseno de alfa. A esta ecuação, ou seja, é isso que nós temos que... Isso seria nosso problema. Nosso problema não se resume, claro. Nosso problema seria, então, calcular. Então, nesse caso, nosso problema seria calcular quem é esse campo. Para calcular o campo total, eu teria que integrar. A esta equação, le vou chamar a equação número 1. Então, nosso problema é esse aí, ¿ve? Calcular esse campo C. A esta equação le voy a llamar a ecuación número, a esta ecuación le voy a llamar a ecuación número 1. ¿Cómo que yo calculo ese campo C, ¿no? Entonces, coseno de alfa, yo sé que aquí es coseno de alfa, ¿no? Vamos lá. Olha só. ¿Qué tengo aquí? Primeramente, tendría que saber quién es el diferencial de campo, ¿no? ¿Quién es el diferencial de campo? Ese módulo, ese diferencial de campo sería aquí, ¿no? Este aquí, sería aquí un módulo sería el diferencial de E. Entonces, ¿más quién es el diferencial de E? Sería, como ya fue calculado esto aquí, solo que aquí el campo, en nuestro caso, es diferencial de E. O sea, ahora voy a procurar este de E. ¿Quién es esto de E? ¿Quién es esto aquí? ¿Quién es eso ahí? Yo voy a procurar saber quién es eso ahí. Usando esto aquí, usando este resultado de una fatia só. Entonces, olha só. O DE, vamos lá. Esse DE, vamos lá. DE, olha aí. O DE. Então, aqui o DE vai ser igual. Olha aí. O DE vai ser igual a quê? 2 vezes. Estamos usando este resultado que está acá, este resultado que está aquí, este resultado ya calculado. 2 veces K, 2 veces K, 2 veces K, pela densidad lineal de carga. Densidad lineal sería densidad lineal de esta fatia, en un caso, ¿no? No es un dado del problema. Dividido entre qué? Entre Z. Entre Z, mas en nuestro caso, ¿quién es Z? En nuestro caso, ¿quién es Z? Z aquí es a perpendicular de altura hasta el punto donde está el campo eléctrico, que es paralelo al campo eléctrico. Aquí o Z sería, ¿dónde está? Es a perpendicular, está aquí a perpendicular, olha aquí, altura aquí al punto, só que donde está el campo. Entonces, Z sería esto aquí, ¿ve? Entonces, Z, en nuestro caso, sería H, esa distancia que está aquí, H. Entonces aquí sería, vamos a llamarle H. No precisa colocarlo así, no precisa colocarlo así. Vamos a colocar aquí H, seno de tita, seno de tita. Más ¿quién es tita? En nuestro caso, tita sería ¿quién? Tita, aquí en el resultado, aquí tita sería el ángulo entre el perpendicular y el extremo. En este caso, tita sería desde este punto donde vamos a calcular el campo hasta el extremo de la fatia, hasta el extremo de la fatia, onde, entonces, en este caso, el ángulo tita, va a ser, donde el ángulo tita va a ser este ángulo aquí. Ese ángulo aquí, ese sería el ángulo tita, ok, ese sería el ángulo tita, entonces ahora sí ya tengo todos los elementos, este sería seno tita. A esta ecuación le voy a llamar a ecuación número, a esta ecuación le voy a llamar a ecuación número 2.
a esta ecuación le voy a llamar a ecuación número 2. Ecuación número 2. A ecuación número 2. Yo tengo a ecuación 1. Mi problema es colocar en 1, porque ¿qué me están pidiendo? Me piden en este caso un campo en Z, más yo voy a tener que calcular a integrado, ¿no? Porque este diferenciado de ese campo en Z, que es resultante, eso de esta fachilla, yo estoy calculando con con esta ecuación 1, yo estoy calculando un campo eléctrico de esta fachilla. Mas yo quiero calcular un campo eléctrico de todas las fachillas, las infinitas fachillas continuas que existen aquí en esta placa. O sea, yo tendría que sumar todas las fachillas. Entonces, para eso voy a tener que hacer a integrar. Y a integrar va a ser entre onde y onde. Va a ser entre menos b a b con relación ao eixo x, ¿no? Esse mais ou menos a leitura do problema. Então, já temos o DE. Então, vamos lá. Então, quiere decir, yo coloco eso si yo coloco eso en la ecuación 1, si yo coloco todo eso en la ecuación 1, entonces si yo coloco 2 en 1, o sea, si voy a colocar 2 en, si yo coloco 2 en 1, ¿qué va a ficar? Si yo coloco 2 en 1, va a ficar que el diferencial de campo es igual a ¿qué? Igual a 2 veces K coeficiente, densidad lineal de carga uniforme, ¿no? A lo largo de toda fachilla, H, seno de tita, todo eso, ¿no? Todo eso porque, todo eso por que es diferencial de n, todo eso pelo, lembre que esto es diferencial de z, ¿no? Todo eso pelo coseno de alfa. Agora olha só, vamos lá, quem é seno de tita? Quem é seno de tita? Agora vamos saber quem é seno de tita. É só olhar aqui quem é seno de tita, vamos lá. Se nós colocamos aqui seno de tita, aqui é igual a seno de tita. Para calcular seno de tita, vai ser igual a quê? Seno de tita, olhem o ângulo tita. Seno de tita é igual a cateto oposto, no seu caso, lembrando que aquí sería un lado, aquí es A y aquí también es A, ¿no? Que o total es 2A, ¿no? O comprimento es 2A, a mitad es A. Ok? Olha só, ¿no? X línea, acá está X línea a distancia, ¿no? A distancia entre este punto. Vamos a llamar a este punto aquí. Vamos a llamar a este, vamos a colocar aquí punto, vamos a llamar que aquí el punto A, y aquí voy a llamar un punto O línea, voy a llamarle O línea, y aquí le voy a llamar un punto B, ¿está cierto? Punto A, punto B. Vamos lá. Para identificar los triángulos rectángulos, en un caso, ¿no? Seno de tita, ¿no? Esto aquí va a ser un triángulo rectángulo. No triángulo rectángulo, olha que esto aquí va a ser un triángulo rectángulo. No triángulo rectángulo que tenemos un triángulo rectángulo A, O línea y B. En ese triángulo rectángulo yo tengo que seno de tita igual a ¿qué? Cateto oposto sería ¿qué? Cateto oposto, que sería A dividido entre, dividido entre hipotenusa. Entre hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? La hipotenusa de ese triángulo rectángulo es olhar aquí en la figura. La hipotenusa sería ¿cuál? La hipotenusa sería un lado AB. La hipotenusa sería AB, o segmento AB. Só que a ese segmento AB voy a llamarle a ese segmento AB. Voy a llamarle que a ese segmento AB le voy a llamar voy a llamarle H minúscula, por ejemplo, ¿no? Voy a colocar aquí H minúsculo, ¿no? Un H minúsculo, pequeño. Entonces va a ficar aquí, va a ficar H pequeño, ¿no? Só que
Só que esse H pequeno não é mais, né? Não é mais que por o teorema de Pitágoras, por teorema de Pitágoras, seno de θ, então vai ficar que seno de θ, eu posso colocar aqui, né? A isto aqui, eu vou chamar-lhe a equação, só para ir ordenadamente, a esta equação de aqui, le vou chamar a equação número 2, vou chamar a equação número 3, tá? A esto aquí le voy a llamar a ecuación número 3. A esto aquí le voy a llamar a ecuación número 3, ¿né? Entonces aquí seno de θ va a ser igual. Seno de θ va a ser igual a qué? Entonces, olhando a figura ahí, o seno de θ vai ficar igual a qué? Entonces, seno de θ igual a qué? A H. Só que H é a hipotenusa, que sería igual a raíz cuadrada en ese triángulo, en ese mismo triángulo. A hipotenusa sería igual a que a raíz cuadrada de qué? De H al cuadrado, más A al cuadrado. Isso é seno de θ. Lembrando que agora coseno de alfa, mas só que quem é H? Olhem H, olhem no triângulo rectángulo. Olhem no triângulo rectángulo, lembrando que esto es no triángulo rectángulo, olhem, é só olhar aqui no triângulo rectángulo, aqui, ve, um pouquinho aqui, vou colocar aqui, olhem no triângulo rectángulo, se vocês observam, no triângulo rectángulo, A o línea, O, que nós temos aqui? Nós temos que H, que é hipotenusa, né? H al cuadrado é igual a quê? A x línea ao quadrado mais Z0 al cuadrado, que é a altura, né? Onde vamos calcular o campo, Z0 ao quadrado. Então, quer dizer que isso é H al cuadrado, né? Ok? Então, significa que coseno de alfa, então vamos lá, então aquí que coseno de alfa es igual a que coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, o sea, Z0, cateto adyacente Z0, dividido entre qué? Dividido entre H. So que H, ¿né? H sería, oleando ahí, sería raíz cuadrada de x cuadrado más Z0 cuadrado, né? Já tenho todos os elementos, tudo isso vou colocar então na equação, tudo isso vou colocar então em onde? Eu vou colocar então tudo isso vou colocar em 3. Então vai ficar, então como ficaria então? Diferencial, então fica aqui o diferencial de campo. Lembre que estou ainda calculando o campo da fatia, porque não integrei ainda, só da fatia. Ou seja, o campo infinitesimal, o campo que é muito pequeno. Então vai ficar aqui, então, 2 vezes. Então isto vai ser igual a quê? 2 vezes K dividido entre H. Só que H, nós já sabemos que H, quanto vale H? Este 2K, o H seria 1 dividido, né? H, já sabemos que H é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x quadrado mais 0 quadrado, aí temos o H que está embaixo, vezes seno de θ. O seno de θ, já temos aí também, o A dividido, o seno de θ seria dividido E, só que o seno de θ tem uma coisa interessante, H al quadrado, só que H al quadrado já temos aí, x linha quadrado mais Z0 ao quadrado, né? Mais A al quadrado, que é H al quadrado mais A al quadrado, né? Já tenho isso aqui, certo? Coseno, né? Vezes coseno de alfa, ainda tem um coseno de alfa, que seria aqui Z0, né? O coseno de alfa seria Z0 raiz, né? Raiz de x linha ao quadrado mais Z0 ao quadrado, certo? Já tenho isso aqui, viu? Então agora é só operar, pessoal, e aqui é álgebra, né? Ou seja, aqui é mais álgebra, né? É álgebra aqui. Então vai ficar que o diferencial de campo, então em outras palavras,
me va a dar que el diferencial de campo, en otras palabras aquí, el diferencial de campo, campo de esa fatia, producido por esa fatia, ese campo pequeño producido por esa fatia, un campo muy pequeño, un campo infinitesimal, es igual a 2K, anda, tú coloca aquí, multiplica aquí, va a te dar simplemente Z0, a Z0 va a te dar 1 dividido x' ao quadrado mais Z0 ao quadrado vezes 1, né? 1 vai te dar aqui x' ao quadrado mais Z0 ao quadrado mais ao quadrado. É isso aí, pessoal. É isso que me dá o problema, né? Só que aqui não temos ainda com que integral, mas lembrem que eu tenho aqui a densidade linear da fatia, né? Eu tenho aqui a densidade linear da fatia, né? Eu tenho essa densidade linear da fatia, mas eu não tenho, a mim não me dão como dado a densidade linear da fatia. A mim me dão no problema me dão a densidade, a densidade superficial da placa, né? Então, então eu tenho que ver isso aí, essa situação aqui ainda não está aberto isso, então significa que, mas não sabemos que eu vou pegar, olha só, eu vou pegar um diferencial de carga nesta fatia, um diferencial de carga nesta fatia. Vou pegar um diferencial, eu vou pegar aqui um diferencial de carga nesta fatia, vou pegar aqui um diferencial, e eu vou pegar um diferencial de carga nesta fatia, vou pegar, eu vou pegar um diferencial de carga nessa fatia, aqui eu vou pegar um diferencial de carga. E esse diferencial de carga está onde? Em um diferencial de área. Ou seja, aí vamos ter um diferencial de carga. Aí vou ter esse diferencial de carga, está em um diferencial de área, mas está também em um comprimento. Ou seja, né? Ou seja, esse diferencial de carga em essa fatia, então em essa fatia, esse diferencial de carga, a densidade linear nessa fatia, então, olha só. Então, a densidade, a esta equação le vou chamar a equação número, a esta equação le vou chamar a equação número 4. A esta equação le vou chamar a equação número 4. Depois vou voltar. Então, olha só, a densidade, então o que acontece? Nós sabemos então que a densidade aqui, né, nós sabemos que a densidade linear de carga é diferencial de carga, essa carga que está lá, por comprimento. Só que o comprimento, qual é o comprimento, né? Qual é o comprimento que tem essa carga? Qual é o comprimento que tem o comprimento? Aqui a largura está em x', agora o comprimento está em y, né? O comprimento está, porque o comprimento aqui está em y. A largura que está, a largura dessa fatia está no eixo x'. Portanto, eu vou fazer uma nova figura para observar bem o que estou falando. Neste caso, para eu colocar aqui, onde eu vou fazer aqui uma nova figura. Eu vou fazer uma figurinha aqui, está aqui, tinha sumido. Vou fazer uma figura só de uma parte, né? Dessa parte que eu separei, vou colocar aqui. Essa figura aqui. Olha aí. Vou colocar essa parte, né, que eu separei, esse diferencial de carga, né? O diferencial de carga está aqui, bem. Peguei só essa, vou pegar essa parte daqui, né? Vou pegar só essa parte, esse quarto de placa. Vou pegar o quarto de placa. Um quarto de placa aqui. Então, o que acontece aí? Observem aí que o comprimento seria, nesse caso, y'. Portanto, olha só.
Por tanto, olha só, si nos colocamos ese azul aquí, vamos a colocar ese azul aquí, vamos a separar esto aquí. Aquí, lembrando que aquí esto tiene diferencial, aquí existe un diferencial de carga. Un diferencial de carga. Entonces vamos a separar aquí. Vamos a separar aquí, vamos a colocar así, ¿no? Vamos a aumentar, en un caso aquí, vamos a aumentar un poquito más la figura para, voy a pegar ese diferencial, voy a pegar esto aquí y voy a colocar esa figura aquí, ¿ve? Y voy a colocar aquí esa figura aquí, voy a colocar así, ¿ve? Así, ¿no? Ahí. Entonces, ¿quién es este pedacinho aquí? ¿Ve? Si de aquí, si de aquí hasta aquí y línea, entonces un comprimento aquí sería ¿qué? Un comprimento aquí sería ¿qué? Diferenciado de, porque es un diferenciado, entonces sería un diferenciado de y línea. Este aquí ya sabemos, esto aquí ya sabemos que es diferenciado de qué a largura, diferenciado de x línea, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que eso es diferencial de x línea. Esto aquí un diferencial de área, ¿no? Esto aquí no es más que un diferencial de área. Y en ese diferencial de área que tenemos un diferencial de carga, ¿cierto? Por tanto, cuando hablamos de densidad lineal, entonces, cuando hablamos de densidad lineal, nos estamos refiriendo en qué hecho. La densidad lineal está en la línea, no hecho que, no hecho horizontal, no hecho y. Y en un caso está contenido en que en y línea aquí, ¿ve? Y línea, ¿ve? De aquí a acá y línea, por lo tanto este pedacillo, entonces ese diferencial de carga linealmente está no diferenciado de y línea, por tanto está aquí, ¿ve? Esto aquí está aquí, ¿ve? En un caso está aquí, ¿ve? Está contenido aquí, ¿ve? Linealmente está contenido aquí, ¿ve? Entonces va a ficar aquí. Aquí va a ficar que diferencial de y línea, ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo voy a hacer aquí un truquicinho. Aquí voy a hacer lo siguiente para yo conseguir. Olha que voy a hacer aquí. Yo voy a multiplicar diferencial de carga, diferencial de y línea. Yo voy a multiplicar aquí veces diferencial de x línea veces diferencial de x línea, no pasa nada. Só que eso va a ficar que densidad lineal va a me dar que diferencial de carga dividido entre diferencial de y línea, diferencial de x línea veces diferencial de x línea. Esto aquí, pessoal, ¿quién es? Esto aquí, ¿quién es esto aquí? Si ustedes observan eso ahí, observan que aquí, ¿qué observan aquí? Que es diferencial de área. Observando aquí el diferencial de área es igual a que o producto de los lados, ¿no? Que sería diferencial de x línea, diferencial de y línea. Ese diferencial de área donde la carga, diferencial de carga está contido. Por tanto, esto aquí es diferencial de área. Entonces, ¿qué fica fácilmente que a densidade, entonces a densidade linear en función de la densidad va a ficar así, ¿ve? Diferencial de carga, diferencial de área veces diferencial de x línea. Só que esto aquí, pessoal, esto aquí, ¿quién es? Esto aquí no es más que a densidade, o sigma, a densidade superficial. Por tanto, entonces aquí yo tengo que a densidade linear es igual a que a densidade superficial, el producto de eso aquí. Isso aqui vou colocar onde? Na equação número 4. Isto aqui vou colocar esse resultado vou colocar na equação número 4. Como ficaria então a equação número 4? Colocando ese resultado en la ecuación 4, va a ficar simplemente, que diferencial, entonces, diferencial de z es igual a qué? A 2K, 2K
2K, já colocando, tá? 2K A, Z, 0, vezes que, né? Vezes sigma, né? Vezes que 1, né? Vai ficar que, isto vai ficar assim, né? Já coloco directo, e aqui, diferencial de x' vai ficar aqui que x' ao quadrado mais z0 ao quadrado, né? Vezes raiz de quê? De x' ao quadrado mais z0 ao quadrado mais ao quadrado, né? Isso aí, né? Isso aí, pessoal, isso aí é o campo de quem? Isso aqui, agora sim, né? Agora sim, com isto aqui, eu tenho que, isto aqui não é mais, que está acontecendo aqui? Não é mais, não é menos, na verdade, que estou calculando um campo, o campo produzido por esta fatia, né? O campo produzido por esta fatia, mas eu não quero o campo produzido por esta fatia, eu quero o campo produzido por as fatias, todas as fatias contínuas que se encontram para preencher toda a placa. Então eu tenho que integrar todo isso aqui. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, eu vou pegar isso aqui, né? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, né? Opa, só. Eu vou pegar isso aqui, né? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isto aqui, né? Olha aí, vou pegar isso aqui e vou integrar. Na verdade, vou integrar, né? Vou integrar. Se eu integro aqui, né? Vou integrar. Eu vou integrar tudo isso aqui também, né? Só que a integral em x', né? Para integrar em x', eu aqui me dá o campo total. Em x', para integrar x' vai variar de onde a onde? Em x', ó, em x', de x', em x' vai variar de onde a onde? No eixo x vai variar onde está toda a placa, de menos b, contenida a placa, desde menos b até b, onde está contenida a placa. Menos b, desde menos b até b, desde menos b. A gente, para não ficar tão, se diz muito grande, né? Muito grande aqui, né? Eu exagerei um pouquinho a integral, mas tudo bem, mas poderíamos ser um pouquinho mais pequeno, né? Para não estar aqui. Seria de menos b a b, né? De menos b, a integral seria cá, tu integra aqui, né? E aqui também tu vai integrar de menos b a b. Isso vai me dar que? Isso então vai me dar que o campo que estou querendo, então isto vai me dar que o campo que estou procurando é igual, o campo vai ser igual a que? A 2 vezes as constantes saem fora, né? K, lambda, A, Z0. Opa, acá tem um probleminha, né? Esto já não existe mais, não? Esto já não existe mais, já, supostamente já colocamos, esto de aqui já não existe mais, não? Só peço desculpas aqui, que eu, né? Esto de aqui não existe mais, né? Esto aqui já não existe mais, né? Peço desculpas aí, esse pequeno errinho aí. Isso já não existe mais, né? A densidade linear já foi substituída. Então aqui também vai ser 2K A, Z0, a densidade superficial, né? A densidade superficial de x', tudo isto vezes, né? Vezes x' ao quadrado mais z0 ao quadrado raiz, né? Raiz de x' ao quadrado mais z0 ao quadrado mais ao quadrado. Isso vai ser a integral, né? Isto aqui vai ser a integral de menos b até b, né? Isso aqui, na verdade, é a solução, praticamente isso aqui é a solução de nosso
problema de certo modo, né? Por quê? Porque o problema agora é só calcular essa integral, né? O problema é calcular, né? O problema agora é calcular essa integral. Ou seja, o problema se resume, agora com isso eu estou calculando o campo no eixo Z, né? Esse campo no eixo Z. Lembrem que em esse sentido, se nos damos conta, nesse sentido, esse campo é só para esse campo aqui, é só para colocar aqui esse campo. Na verdade, esse campo que estamos observando aqui não é mais que esse campo aqui, né? Se eu coloco a placa, ou seja, se faço uma figurinha aqui, esse campo é Z. Se eu faço uma figurinha aqui rapidamente, se eu faço uma figurinha aqui, né, uma pequena aqui, né, esse campo, uma figurinha aqui, né, aqui, ou seja, se eu faço aqui, cá está o eixo zero, né, esse campo aqui não é mais, né, esse campo aqui, então o campo aqui, na verdade, este aqui, o campo, este campo aí, né? Esse campo aqui, né? Esse campo em este ponto, lembrando que aqui é Z0, né? O campo aqui, esse é Z, esse campo Z é Z, na verdade não é mais que isto aqui, vem. Esse campo aqui, esse campo aqui está nesse, esse campo é justamente esse que estamos observando aqui. Este campo é Z, né? Este é o campo é Z, né? Está no eixo Z positivo, né? Então hemos calculado esse campo que estamos calculando dessa placa, né? Estamos calculando justamente esse campo que hemos calculado. Só que aqui o problema se resume agora só calcular essa integral, né? Essa integral. Então eu não vou, para não alongar este vídeo, eu vou fazer outro vídeo calculando essa integral, né? ¿Por quê? Porque o importante já foi resolvido, ou seja, plantear, ou seja, raciocinar o problema já foi feito. O que se resume agora é só matemática, só cálculo integral, né? Ou seja, resolver essa integral. No próximo vídeo vai ser resolvido essa integral devido ao fato, para não alongar muito este vídeo. Obrigado. Aguardar o vídeo da integral. Tchau.